Mas quando você busca Deus e tem os seus olhos abertos, você vai compreender os mistérios de Deus, as riquezas que estão por trás da palavra, e a palavra revelada vai chegar ao seu coração. E quando a palavra revelada chega ao seu coração, a libertação se manifesta na sua vida. Que haja revelação no teu interior. É muito mais importante aprendermos e termos não apenas informações a respeito de Deus. Tem muita gente que tem muita informação a respeito de Deus. Tem muita gente que tem muita informação a respeito de Jesus. Mas é melhor até você ter menos, mas muito mais relacionamento com Ele. É possível que as pessoas elas saibam que Jesus nasceu em Belém. É possível que as pessoas saibam que Jesus, aos 12 anos de idade, ele estava discutindo com os professores daqueles dias no templo. É possível que as pessoas saibam quem foi o pai de Jesus ou a mãe de Jesus. É possível que as pessoas saibam que Jesus começou o seu ministério aos 30 anos de idade e que aos 33, aproximadamente 3 anos e meio de ministério, ele foi crucificado. É possível que as pessoas saibam que ele ressurgiu dentre os mortos. Mas você precisa muito mais do que informação. Você precisa ter um relacionamento com Ele e conhecê-lo de verdade. Jó, ele se expressa e ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Projeta esse texto para mim, filha. Jó 42, Jó 42, 5. Há duas versões, eu não sei qual que está ali, mas uma versão diz assim, ele afirma: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Na verdade, ele não está vendo Deus literalmente, mas aqui fala da abertura do entendimento para compreender a dimensão do amor de Deus. Jó era um homem temente a Deus. Ele se apartava do mal. Ele oferecia sacrifícios constantemente pelos seus filhos. Mas ele se expressa e ele mesmo diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos se abriram. Isso fala da revelação e do entendimento. Mais uma outra versão diz assim: com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos veem. Que não apenas você ouça falar a respeito de Deus, que você não apenas ouça falar a respeito de Jesus. Nós moramos num país cristão, e é possível que a grande maioria dos cristãos tenham algum tipo de conhecimento, informação a respeito de Jesus. Mas isso não é suficiente para que você, como um bom cristão, viva a plenitude daquilo que Ele fez por você na cruz do Calvário. É muito mais importante você ter no seu coração muito mais do que a informação, conceitos ou ideias. É importante que você receba a luz e o entendimento seja aberto. E esses dias estamos ministrando esta série, Riquezas Encobertas, Tesouros Escondidos. E durante todo este mês seremos ampliados de uma forma poderosa. Entraremos nesta dimensão de entendimento e de revelação. E as cadeias do inferno não nos deterão. Avançaremos. Nenhum tipo de perturbação ou neurose vai nos deter, vai nos parar, vai nos influenciar. É possível, queridos, que na nossa jornada, pode olhar para cá, na nossa jornada tenhamos algum tipo, e isso tem que acontecer, de adversidade. É impossível nós vivermos numa redoma. Isso faz parte da vida. O apóstolo Pedro, quando ele fala a respeito da fé, e a fé não é tudo, a fé é uma parte para a nossa jornada de desenvolvimento de conquistas pessoais. Sabemos da importância da fé, mas ele fala a respeito da diligência. Se você tem fé, mas não tem diligência, dificilmente você conquista alguma coisa. Então temos que agregar à fé muitas outras coisas. Isso é muito importante, que nós como cristãos tenhamos o entendimento aberto para avançarmos. Eu tenho fé, eu sou uma pessoa de fé. Mas se você não empregar e agregar a sua fé a diligência, você não vai muito longe. O conhecimento
o amor fraternal. A Bíblia há algumas recomendações para que você seja bem sucedido. Riquezas encobertas, tesouros escondidos. Fala dos mistérios de Deus que serão revelados ou estão sendo revelados a nós. A revelação de Deus para nós, ela vem de uma forma gradativa. Diga gradativa. Ninguém aqui tem a plena revelação. Isso vem de forma gradativa. Nós tivemos os nossos olhos abertos para compreendermos que Jesus é o Messias. Os judeus até hoje, quando eles leem a Torá, eles não entenderam que Jesus é o Messias. Então eles não desfrutam do Messias. Isso é simplesmente assim. Você só desfruta daquilo que você reconhece. Você só desfruta daquilo que você tem entendimento. Eles entenderam, eles compreenderam a Torá, diz respeito à conquista material, mas eles não tiveram entendimento e a revelação que Jesus é o Messias. Então eles não desfrutam do Messias. Muitos de nós tivemos o entendimento e a revelação que Jesus é o Messias, mas desprezamos a outra parte. Então, por desprezarmos e não termos o entendimento, não desfrutamos e não vivemos. Você vai viver aquilo que você tem o entendimento aberto, os seus olhos abertos para compreender. E eu quero profetizar sobre você nesta manhã: haja luz, que venha a revelação da palavra e penetre no mais profundo do teu ser, esses lugares obscuros. Sabe por quê, queridos? Todos nós temos conceitos e ideias, estamos formatados e temos dificuldade de nos abrirmos para o novo, que é a revelação. Temos ou não temos? Temos. A Bíblia, ela é abrangente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Essa verdade está dentro de nós. Mas diante da proposta de conquista de redenção plena, muitas outras áreas da nossa vida estão envolvidas naquilo que Jesus fez por nós. Então o nosso evangelho não é apenas pregarmos a respeito de prosperidade. Não, absolutamente não. E não podemos de forma alguma trilharmos apenas esse caminho ou esse trilho, mas dentro de um contexto geral, isso faz parte. Em cada reunião que temos, reservamos um tempo de 10 minutos ou 15 minutos para falarmos a respeito disso. E na cabeça de muitos, muito tempo, um pequeno tempo, mas de um assunto tão importante. Mas não é só isso que falamos. Falamos a respeito da salvação, falamos a respeito da família, falamos a respeito da santificação. São áreas que estamos construindo, do desenvolvimento profissional, da cura emocional. Então a palavra de Deus, ela é abrangente. Riquezas encobertas, tesouros escondidos. Fala dos mistérios de Deus que estão acessíveis a nós, que pertencemos a este povo chamado povo de Deus. Agora vamos para o livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Existem alguns textos na palavra que nós destacamos um pouco mais. Isso é normal, darmos algumas ênfases a respeito disso, se bem que ministramos a palavra desde o Gênesis ao Apocalipse. Mas esse texto de Marcos capítulo 4, em particular, para mim é um texto muito importante, porque Jesus disse: olha, se vocês não compreendem esta parábola, como vocês entenderão as demais? Se vocês não estão entendendo esta, você está dizendo, se não estão entendendo esta, como vocês vão entender as outras? Isso é o ponto de partida, é o começo, é o início. Pense a respeito disso, a importância de se compreender esta parábola de Marcos capítulo 4, quando ele diz: certo semeador saiu a semear, e parte da semente caiu à beira do caminho. As aves dos céus vieram e comeram a semente que caiu à beira do caminho. Essa é a missão de Satanás, não permitir que a palavra de Deus chegue ao seu coração. Essa é a missão de Satanás. As aves são mensageiros do inferno, enviados por Satanás, para roubar a palavra que está sendo plantada, semeada. O que semeia, semeia a palavra. É o que nós estamos fazendo. Eu estou lançando a palavra, eu estou lançando a semente. Cada semente, ela produz, ela germina segundo a sua espécie. Se falarmos a respeito de salvação, vai brotar neste lugar salvação. Se falarmos a respeito de cura divina, vai brotar neste lugar cura divina.
Se falarmos a respeito de família, famílias serão restauradas. Se falarmos a respeito de libertação financeira, pessoas serão libertas nas suas finanças, porque a semente ela produz segundo a sua espécie. Pergunta para o teu irmão: você está entendendo, meu irmão? A importância de estarmos congregados para sermos ministrados. Bom seríamos se pudéssemos passar 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas no retiro para sermos ministrados intensamente. É o que nós fazemos nos encontros. Hoje nós estamos com 53 homens no encontro com Deus. Eles estão sendo ministrados intensamente em várias áreas para promover a eles libertação, cura interior, para que eles saiam de lá cheios do Espírito Santo, conhecendo mais, não apenas tendo informações a respeito de Deus, mas uma experiência com Deus. Diga: os mistérios do reino. Os mistérios de Deus, eles são revelados a quem? A todo tipo de pessoa? Absolutamente não. Nem todas as pessoas têm acesso aos mistérios de Deus. Poxa, mas como assim? Vou te mostrar. Vamos lá, Marcos 4, versículo 11. Marcos 4, 11. Olha o que Jesus que está dizendo: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora. Então existe uma categoria que está de fora. Existem os da família, existe aqueles que estão de fora. Quando você convida alguém para ir à sua casa, se você é prudente e sábio, você não acessa essa pessoa ao seu quarto, ao seu lugar íntimo, jamais. O máximo que ela chega é a sala. Você não vai levar para os lugares privados, leva? Não tem sentido você convidar uma pessoa para ir à sua casa, a não ser que você queira se mostrar, para mostrar o seu closet com 350 pares de sapato. Não tem sentido. Tem sentido? Pergunta para Deus: tem sentido? Ninguém convida uma pessoa para ir à casa, e principalmente se for pela primeira vez, não tem intimidade, para subir ou estar, estou falando da casa sobradada, para adentrar nos lugares íntimos. Ninguém faz isso. Faz? Não faz. O máximo que tem acesso é a sala, e se der vai ser a cozinha. Mas ninguém leva uma pessoa que vai à sua casa pela primeira vez para conhecer o seu quarto, o lugar onde você dorme, para entrar no seu closet, para ver o seu guarda-roupa, alguma coisa assim. Ninguém faz. Então Jesus está dizendo: olha, existe uma categoria de pessoas que não vai ter acesso aos mistérios. Então não são todas as pessoas que podem ter a compreensão das Escrituras. Nem todas as pessoas. Eu vou mostrar isso para vocês. Quantos querem ver? Amém. Olha o que Jesus está dizendo: a vós é dado conhecer os mistérios. Então existe uma categoria de pessoas que é dado conhecer os mistérios. O reino de Deus tem mistérios. O reino de Deus tem mistérios. São como enigmas. A categoria de pessoas incrédulas não tem acesso aos mistérios. Existe um código de acesso. Mas a você quem ele está dizendo? Que caminha com Jesus, que já teve uma experiência com Ele, a experiência do novo nascimento. Conhecer mistério é para aqueles que nasceram de novo. Você pode congregar em uma igreja por 350 anos e mesmo assim não ter nascido de novo. Você pode até ser batizado nas águas e mesmo assim não ter nascido de novo. Pô, mas como assim? É assim mesmo. Você pode cear aqui todo mês e mesmo assim não ter nascido de novo. É possível? É possível. Os mistérios é dado a conhecer aqueles que nasceram de novo. O ponto de partida para ter o entendimento aberto, estar conectado a uma fonte de revelação, é o novo nascimento. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 3 que até hoje, quando é lido nas sinagogas o livro de Moisés, eles têm um véu diante deles. O que eles têm diante dos olhos? Um véu. Mas quando alguém se converte, o véu é removido. Quando alguém o véu está falando da falta do entendimento.
os olhos estão como que fechados, eles andam como que tateando. Agora a Bíblia diz algo tremendo: um condutor cego, um guia cego, ele vai levar uma pessoa para onde? Para o abismo. Então pense a respeito disso. A Bíblia diz, e essa categoria de pessoas que vinham a Jesus, mas não caminhava com Ele dentro dessa experiência, eles são condutores cegos. Ele classifica os fariseus, saduceus, herodianos e toda essa turma aí como condutores cegos. Então é possível que tenhamos líderes espirituais que estão cegos, é possível, e na sua cegueira ter levado muita gente ao abismo. Agora você faz a sua escolha, com quem você caminha, quem você ouve. Pessoas que estão como que tateando, buscando uma porta, uma saída. A palavra diz, quando Deus se revela a Abraão, no capítulo 22, quando ele oferece o filho, ele diz: certamente eu te abençoarei, grandemente multiplicarei a tua descendência, e a tua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos. É certeza, é grandeza e é multiplicação. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Existe uma categoria de pessoas que não tem acesso à revelação. Mas não fique preocupado não. Talvez você diga assim: apóstolo, eu nasci ontem de novo. Agora alguém pode perguntar: mas como eu vou ter certeza que eu nasci de novo? Ou não? Quando você nasce de novo, escute, o Espírito Santo testifica dentro de você. Não há dúvida. Se tem dúvida, tem que fazer uma avaliação. Mas aquele que nasceu de novo não tem dúvida que nasceu de novo. No capítulo 3 de João, um homem chamado Nicodemos, ele era um dos principais dos judeus. Ele era um líder espiritual, mas ele não compreendia as coisas do Espírito. Ele se movia apenas pela letra. A letra o dominava. Ele fazia parte dessa categoria de pessoas que não estavam tendo acesso à revelação. Seus olhos estavam fechados. Ele foi ter com Jesus numa noite. Ele diz: olha, mestre, eu sei que ninguém pode fazer o que você está fazendo se não for alguém enviado por Deus. E já havia dentro dele esse reconhecimento. Ninguém podia fazer tantos milagres. Ninguém fazia. Curando enfermos, expulsando demônios, ressuscitando os mortos, transformou água. E todas essas informações Nicodemos tinha a respeito de Jesus. Ele tinha informações. Aí Jesus olha para Nicodemos e diz: Nicodemos, preste atenção, que eu vou falar para você uma verdade. Então, preste atenção aí. Uma verdade, uma revelação. Ele vai dizer: quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha isso, atente para isso. Quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que ele está dizendo? Quem não nascer de novo, não vai compreender. É loucura, a mente natural não compreende. Quer dizer, é uma loucura que nós vivemos, mas é assim mesmo. Ele diz: quem não nascer de novo, não pode ver o reino. É o que Jesus disse aqui. Não pode compreender, não tem acesso à revelação. Os mistérios vão continuar encobertos. O ponto de partida para ter o entendimento aberto, receber luz, revelação, é o novo nascimento. Diga para o seu irmão: é o novo nascimento. Apóstolo, mas aí como que eu faço para nascer de novo? Eu vou ter que voltar a entrar no ventre da minha mãe. Foi o que Nicodemos disse. Eu vou ter que voltar a entrar no ventre da minha mãe. Ele falou: Nicodemos, você é um mestre em Israel, você não está entendendo o que eu estou dizendo. Aí Jesus vai falar a segunda verdade. Ele diz novamente: preste atenção. Porque quando Jesus se expressa em verdade eu vos digo, ele está dizendo: prestem atenção. Algumas pessoas dizem: mas você está falando alguma coisa importante, e tem unção, todos prestam atenção. Se Jesus está dizendo: oi, preste atenção, estava aí apenas ele e Nicodemos, é porque muitas vezes as pessoas, mesmo conversando com alguém, não prestam atenção. Sim ou não? Você pode conversar com uma pessoa, meu irmão, está com a sua mente em outro lugar, principalmente se você estiver com problema. Você bate carro, não é assim? Eu não viu, a mente está em outro lugar. Você está ali, mas a sua mente está lá. Por isso que Jesus está dizendo, e ele fala a respeito disso nesse texto, que as aves dos céus foram designadas, são mensageiros de Satanás, para tirar você do lugar onde você está sendo ministrado e instruído.
O diabo não se preocupa de transportar você para os parquinhos de diversão da vida, para que você perca a essência daquilo que Deus está ministrando ao seu coração. Jesus disse a Nicodemos, preste atenção, eu falei uma verdade para você, agora eu vou falar uma outra verdade. E ele repete essa expressão, em verdade, eu te digo. Quando ele diz isso, ele está falando, preste atenção, que vem revelação. Aí ele diz, em verdade, eu te digo, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, duas coisas: você nasce de novo, o véu é tirado, você começa a ter acesso à revelação, aos mistérios de Deus. Segundo, você começa a adentrar no reino, o reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Mesmo em meio a este mundo convulsionando, nós podemos desfrutar de paz. Mas é todo o tempo, mas de vez em quando vem algumas perturbações e neuroses. Eu passei por algumas perturbações essa semana. Forte, hein? Claudius depois olhou para mim e falou, apóstolo, fiquei até com dó de você, fiquei com pena. Foi terrível, meu irmão, foi dolorido. Mas durou assim durou muito, durou quase uma tarde. Foi terrível. Normal. Cresci um degrau. O que aconteceu, apóstolo? Quer saber? Vem na quarta-feira que eu conto. Ai, Jesus, jamais vou contar o que aconteceu. Você pecou? Eu não, alguém pecou, mas eu não. Logicamente que não pequei. Quase pequei, porque quase bati num sujeito, estou brincando. Pode acontecer? Lógico que pode. Mas você tem luz, tem revelação. Jesus mesmo, quando chegou no templo, os camaradas estavam fazendo coisas erradas, mandou chicote. Mas como que pode? De vez em quando a gente fica assim também meio chateado. É bem verdade que o fruto do Espírito é amor, é longanimidade, é bondade, é mansidão. Parece que o cara está noiado. Nunca fumei, tá? Graças a Deus. Nem o cigarrinho, nem a maconha. Graças a Deus. Preste atenção, lógico, quando você se enche do Espírito, e quando você lê Atos dos Apóstolos, eles foram cheios do Espírito, as pessoas olhavam e diziam, estão embriagados. É verdade, quando você anda meio chapado. Uma pessoa cheia do Espírito, uma pessoa, alguém já tomou assim um porre? Assim, não, mas tem pessoas que são curtidas. Por que as pessoas bebem? Para bloquear, meu irmão, a questão do sentimento. Estou afogando as mágoas. As pessoas levam, né, aquelas músicas sertanejas, colocam lá para tocar, depois o cara entra numa dimensão assim, neutraliza. O cara vai dormir a tarde toda, mas depois uma dor de cabeça do Satanás. Quando acorda, meu irmão, o trem continua lá, não resolve. Mas quando você se enche do Espírito Santo, você vai dormir bem à noite, você não vai ter azia. Você vai acordar sem dor de cabeça pesada. Você não precisa ter cabeça pesada. Eu vou afogar minha... Não. Seja cheio do Espírito Santo. Que a luz venha sobre você. O ponto de partida para o entendimento aberto é o novo nascimento. O ponto de partida para que você adentre o reino é a mesma coisa, o novo nascimento. Observe o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 16. O apóstolo Paulo diz assim: assim que daqui por diante, olha só, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, ouça isso, contudo já não conhecemos desse modo. Há dois tipos de conhecimento a respeito de alguém, ou a respeito de Jesus, ou a respeito de Deus. Aqui no caso de Jesus, muitos conheceram Jesus segundo a carne,
Muitos, milhares de pessoas nos dias de Jesus conheceram Jesus segundo a carne. Eu disse, tinham informações a respeito dele. Você acha que os irmãos de Jesus o conheceram segundo a carne? Lógico. Os irmãos de Jesus a princípio apenas o conheciam segundo a carne. Os irmãos de Jesus tiveram dificuldade de reconhecê-lo como Messias. Os irmãozinhos de Jesus. Porque também eles faziam parte desse sistema religioso que detinha o entendimento, bloqueava o entendimento. Eram judeus. Os próprios irmãos de Jesus o conheciam apenas segundo a carne. Quando se eu perguntasse assim, você conhece o Pelé? O que você me responderia? Aí pergunta, qual o número do sapato, qual é a sua comida preferida, qual as suas... Podemos ter toda a informação a respeito de alguém, isso segundo a carne. Muitas pessoas hoje, mesmo vivendo o cristianismo, eles conhecem Jesus só segundo a carne, tem informações a respeito de Jesus. Mas você que nasceu de novo, você não pode parar aqui, você precisa avançar, e você avança num relacionamento pessoal com Ele. Você começa a conhecer os segredos do coração de alguém, quando você se relaciona com Ele na intimidade. É muito importante que o seu relacionamento com Deus seja aprofundado, o seu relacionamento com o Espírito Santo seja aprofundado, que vá além desse momento aqui, que vá além. Não é por amor de Deus, é por amor a você mesmo, que vá além. Que o seu relacionamento com Deus vá além de um tempo como este, que é tão importante, e é bíblico, porque a Bíblia diz, não deixando de congregar, como é costume de alguns endemoniados, diz, diga não à igreja, diga sim a Jesus, tem esse slogan por aí. Mas aquele que idealizou a igreja, ele fala da importância de estarmos juntos. Então, entre acreditar num endemoniado que diz o contrário, vamos acreditar na Bíblia. Se fosse você, aplaudir ao Senhor. E jamais deixe de congregar. Deus quer levar você não apenas a receber as informações num contexto de culto, de congresso ou de célula. Deus quer levar você a um nível de entendimento e revelação de quem Ele é de verdade. Deus é amor. Ele nos amou, que deu o seu Filho. Sabermos, entendermos e compreendermos o mistério. A Bíblia fala, o mistério que estava em oculto por séculos e gerações. Esse mistério estava falando a respeito de Jesus, que Ele vai se revelar, Ele vai se manifestar, e diz que Ele é a esperança da glória. Olha que coisa extraordinária. O mistério que esteve em oculto por séculos e gerações, ele se revela, ele se manifesta. O apóstolo Paulo, outrora Saulo, estava tomado por cadeias de religiosidade, ao ponto de perseguir os cristãos, porque ele achava que o conceito, aquilo que ele tinha, era exclusividade e era a única verdade. Mas a partir de Jesus, dentro do plano de redenção, do próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, que chamou Abraão para ser um pai de nações, e formar desde Abraão uma geração para abençoar as famílias da terra. Mas aquilo não fora suficiente, então ele enviou Jesus para morrer numa cruz, no ato de redenção, para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. O desejo do meu coração é que você tenha os seus olhos espirituais abertos. Nós vamos depois continuar com a série. Quarta-feira é a série. No domingo vamos continuar, para que tenhamos os nossos olhos ampliados no entendimento e na revelação da palavra. E você vai dizer, apóstolo, eu não sou de Campo Grande, queria assistir. Baixe o podcast, você vai receber a mensagem ministrada no podcast, e você vai ouvir uma vez, 2 vezes, 5 vezes, 10, o tanto que for necessário, para que os seus olhos se abram para a revelação. Esta manhã ou amanhã, para nascermos de novo. E alguém pode perguntar, como que eu faço então para nascer de novo? Vou encerrar aqui. A Bíblia diz, se nós crermos com o nosso coração que Jesus, Ele ressuscitou dentre os mortos, e com a nossa boca nós o confessamos como Senhor da nossa vida, nós somos salvos. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Esse crer com o coração não é simplesmente a questão mental, é algo que vem do seu interior, uma entrega. Talvez você diga, mas eu não compreendo muito bem. Perfeitamente não compreende muito bem,
mas é o ponto de partida para a ação do Espírito Santo, para ampliar a luz que é Jesus dentro de você. O ponto de partida para ter o entendimento aberto, o véu ser removido de diante dos nossos olhos, os olhos do entendimento, é o novo nascimento. Talvez você diga, eu não tenho certeza. Então hoje você vai sair daqui com a certeza. Eu vou dar a oportunidade, a equipe de louvor, venha para o altar. Vou dar a você uma oportunidade.